Oração Ação, nosso grupo de estudos. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É a nossa disciplina, é a nossa prática, é a nossa comunhão. Tudo na vida é exercício, tudo na vida é disciplina. Não pode, é claro, ser apenas uma disciplina exterior. Precisamos incorporar a disciplina como uma imprescindível ferramenta de crescimento. Oração Ação é o nosso momento. Que esse momento seja aproveitado, seja cultuado, seja praticado por todos nós. Pensar, refletir, orar, mas para praticar. Não há nada mais importante que isso. Aprendamos e nos dediquemos. Estamos com problemas aqui nos nossos equipamentos. Eu estou suspeitando que pode ser por causa do calor. Vamos esperar. Que o melhor possa acontecer. Que possamos ainda transmitir pelo Facebook e não apenas gravar aqui no YouTube. Vamos ver o que acontece. Estamos aqui. Que isso seja possível para todos nós. Vamos lá então, hoje estamos não estamos fáceis aqui. Parece que não conseguiremos no Facebook. Muito boa tarde, muito bom estarmos aqui, reiniciando sempre. Se não for possível, convidamos todos vocês a estarem no nosso canal no YouTube, porque a gravação está sendo feita. E esses estudos são realmente imprescindíveis para todos nós. Vamos lá? Muito bom. Deixa-me ver. Muito bom. Hoje, Oração Ação, nosso grupo de estudos, continuará seu estudo sobre inferno e céu. Se há ou se não há esse lugar determinado no mundo espiritual para prazeres, recompensas ou dores e punições. Vamos lá? Questão 1012 e 1012A de O Livro dos Espíritos. Questão 1012. Existe um lugar determinado
no universo destinado às punições e às recompensas dos espíritos segundo os seus méritos? A resposta vem: já respondemos a essa pergunta. Kardec volta à pergunta na certeza de que a desconstrução dessa ideia é imprescindível para a nossa transformação espiritual. E os amigos dizem assim: os castigos e os prazeres estão intimamente ligados ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um traz em si mesmo o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Como os espíritos estão por toda parte, não existe nenhum lugar limitado ou fechado, destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos avançado o mundo em que habitam. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de nós. Trazendo para o nosso estudo, podemos dizer com os espíritos que o céu ou o inferno, o paraíso ou a dor estão dentro de nós também. Os castigos e os prazeres estão intimamente ligados ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um traz em si o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. Como os espíritos estão por toda parte, não existe nenhum lugar limitado ou fechado destinado a uns e a outros. Vejam, amigos, que dois espíritos podem receber objetos cortantes em seu abdômen. Suponhamos que dois homens, dois seres humanos encarnados aqui na Terra, recebam cortes profundos em suas barrigas. Um deles durante um assalto, ficando por isso revoltado, com ódio, com pena de si mesmo, e outro que recebeu do seu médico um diagnóstico sombrio, que só poderia ser revertido, esse diagnóstico, por uma cirurgia no estômago, quando ele, depois de fazer uma maratona de exames, com diversos problemas, agendamentos, plano de saúde, finalmente conseguisse chegar à mesa de cirurgia, antes da anestesia geral, ele poderia se encontrar aliviado, consciente de quantas pessoas estariam numa fila de espera, sob risco de vida. Vejam a diferença. O primeiro, o assaltado, estaria odioso, envenenado, infeliz, enquanto o outro, na mesa de cirurgia, poderia estar aliviado. Porque se ambos receberiam o mesmo corte, hipoteticamente, pela perspectiva, pela conjuntura, pelas mãos daqueles que praticassem o corte. Não é a dor em si o que desespera. O que desespera é a compreensão, o entendimento amplo ou restrito
que possuímos dessa dor. Mesmo entre duas pessoas assaltadas, esfaqueadas igualmente, como um exercício no nosso estudo, podemos imaginar isso. Uma delas poderia se imbuir desse ódio e outra buscar uma compreensão melhor. Duas pessoas têm antipatias profundas na sua família e uma delas entra num sistema de guerra de quem vai ganhar, imaginando vitórias e derrotas a cada segundo, vivendo entre euforias e depressões numa bipolaridade diária, enquanto outra, compreendendo que se tratavam, pela visão espiritual, compreendendo que se tratam de espíritos que construíram essa antipatia ao longo de vidas sucessivas e que foram colocados juntos agora na intenção, na esperança de que alcançassem o perdão, a compreensão, a reparação. Naquilo mesmo que uns veriam como infelicidade, outros verão como oportunidade. O próprio câncer pode ser visto como uma desgraça do ponto de vista da matéria, da ameaça à vida, enquanto que, de um ponto de vista espiritual, compreendido que o câncer é uma espécie de esponja imunda que limpa o nosso corpo espiritual através do corpo físico, quem compreender assim pode entrever um futuro melhor, pode ver uma ação curativa, uma ação de limpeza. Ah, mas a dor é abominável. Depende do ponto de vista. Alguns situam como a pior das dores a dor do parto, pois existem mulheres, e não são poucas, que depois de um parto doloroso, planejam um outro parto, um outro filho. Por quê? Porque percebem o grande benefício que vem daquele custo, e quando nós percebemos o benefício que nos vem, mesmo das dores mais intensas, nós nos propomos a elas. Vejam, amigos, que todos os que sofrem na Terra, cujas causas não estão nesta vida, vivem essas dores a partir de um planejamento reencarnatório do qual eles participaram. Eles planejaram. Nós escolhemos as dores que nós sofremos. Especialmente, é claro, as dores cujas causas não estão nessa vida. E nós planejamos e desejamos assim exatamente porque no plano espiritual, com auxílio dos nossos orientadores, tínhamos uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, muito diferente. Veja se você consegue entrever esse ponto de vista que nós trazemos aqui. Questão número 1012A. De acordo com a resposta anterior, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? A resposta dos espíritos vem: são simples figuras. Existem espíritos felizes e infelizes por toda parte.
Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de mesmo grau evolutivo se reúnem por afinidade. Não se trata de um lugar pré-determinado por Deus para fazer uns terem alegrias e prazeres, outros terem dores e punições. O que existe é que no mundo espiritual os seres se reúnem por afinidade. Mas quando os espíritos são perfeitos, eles podem se reunir onde quiserem. Espíritos mais adiantados podem, como aconteceu tanto aqui na Terra, escolher missões dolorosas. Não apenas Jesus Cristo, mas João Batista, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Chico, numa das piadas que fazia sobre si mesmo, falava que não lhe foi dada a condição de constituir uma família, de ter um casamento, mas que ele tinha uma companheira para a vida toda, a dona Angina. Para quem não sabe, angina é uma dor cardíaca intensa que alguns cardiopatas vivem, por vezes tendo que levar essa dor por toda a vida. Ele fazendo piada a respeito de si mesmo, da própria dor, ele disse isso. E há histórias em que, tendo visitado um médium de cura, muito famoso do seu tempo, o médium lhe ofereceu a oportunidade de curar a sua angina, a sua cardiopatia, e ele disse não. Que ele compreendia que aquela dor cumpria um papel fundamental de expurgo, de tratamento, de aprendizado em sua vida. Ah, mas é Chico Xavier. Claro que é Chico Xavier. Claro que ele está muito na frente de nós. Mas ter essa certeza de que há uma outra maneira de viver as nossas dores é fabuloso. Ou como diz uma frase inspiradora, a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Pense a respeito disso. Terminam os espíritos dizendo: quando os espíritos são perfeitos, eles podem se reunir onde quiserem. Então não existe um lugar determinado por Deus para os infelizes viverem e para os felizes viverem, mas há uma lei de afinidade que faz com que espíritos viciados em álcool, em bebida alcoólica, se reúnam, outros que viveram o terremoto do suicídio. É natural que seja assim. Espíritos embriagados com o delírio do patriotismo, com o delírio do fanatismo religioso. A pátria espiritual é a pátria da afinidade, determinada pela mente. Então não nos reunimos como punição ou prêmio, mas nos reunimos pela vibração que nós cultuamos, cultivamos. Vamos ao comentário de Kardec. A localização exata dos lugares onde os espíritos cumprem seus castigos ou desfrutam de suas recompensas existe apenas na imaginação do homem. O desejo de definir esses lugares provém da tendência que os seres humanos possuem
de materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita ele é incapaz de compreender. Nós estamos na carne, nós somos condicionados pela vivência na carne. Temos dificuldade extrema de compreender a dinâmica espiritual. Deus, a dinâmica espiritual, o amor incondicional, o próprio infinito. A ideia do infinito nos é desafiadora. Muito bom compreendermos o quanto nossas mentes, o quanto os sofrimentos são oriundos da forma com a que escolhermos para vivermos as nossas dores. Que aqueles que dramatizam, que se revoltam, que veem injustiça por toda parte, esses aumentam suas dores. A revolta só aumenta a dor, é a gasolina no incêndio das nossas dores. Gera sofrimentos, enquanto que aquele que compreende a função terapêutica e didática das dores, as viverá, se disporá a essas dores como um doente que busca a cura, como um aluno de boa vontade que busca as lições para aprender. Sejamos esses maduros, sejamos esses que expandem sua perspectiva e, se não retiram as dores da sua vida, mas retiram os sofrimentos. Porque têm a certeza, guardam a certeza, cultivam a certeza de que realmente não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que essa conquista nos oriente, nos inunde, nos banhe, nos acalente, nos encoraje, nos elucide. Graças a Deus, um prazer estarmos juntos e até o próximo estudo. Grande abraço.